Deixa aberto? Tá bom, então. Com certeza. Então, boa tarde a todos, aqueles aqui presentes, aqueles encarnados aqui presentes, amigos espirituais também, aqueles da espiritualidade que se encontram aqui presentes, aqueles que também nos veem pela internet. Sejam todos bem-vindos a essa casa, nossa Casa do Caminho. Nós vamos falar rapidamente sobre os trabalhos que nós temos, segundas, terças e quintas-feiras às 20 horas, e às quartas-feiras às 14 horas e sábado às 17 horas. Domingo às 10 horas, com também evangelização infantil. Nesses dias nós também temos o plantão espiritual, que se inicia 30 minutos antes dos nossos trabalhos. Posto isso, nós vamos nos acalmando, cerrando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos para o alto, sentindo a presença amiga da espiritualidade que se preparou para nos receber. Vamos nos dando as mãos em espírito, nos confraternizando, cumprindo aquele preceito maior de Jesus, que amai-vos uns aos outros. Vamos sentindo o envolvimento desses fluidos maravilhosos que vêm do alto, que nos envolvem, nos causando um bem-estar muito grande, nos causando uma alegria, uma felicidade. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos encarnados, pela graça de termos Jesus como nosso guia e modelo, como os Espíritos disseram a Kardec, agradecendo imensamente a espiritualidade superior que nos guia, nos ampara, nos inspira, nos traz bons pensamentos, fazendo com que possamos seguir no bom caminho. Agradecendo a Deus nosso Pai mais uma vez pela bênção de termos a doutrina de Jesus como nosso esteio, como nosso amparo. E assim, queridos companheiros, nós vamos, nesse momento, prestando atenção à palestra que o nosso companheiro Caetano fará por todos nós, nos trazendo os preciosos ensinamentos da doutrina espírita. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, em mais esta tarde de estudo, de reflexão, não? E é sempre uma bênção, né? Dispormos de uma casa como a nossa, que nos permite esses momentos de reflexão sobre a nossa vida, a nossa caminhada, porque é extremamente necessário que de vez em quando nós paremos um pouco as nossas atribulações, os nossos afazeres normais da vida de encarnado, né? Para refletirmos sobre a nossa condição integral, a nossa condição de espíritos imortais. E esta é mais uma oportunidade em que somos convidados a refletir sobre um texto de um amigo espiritual já conhecido nos meios espíritas, que é o Hamed, no seu livro Renovando Atitudes, muito apropriado por sinal, porque é isso que nos propomos, né? Renovar atitudes. Cada reencarnação nós fazemos um pouquinho mais dessa tarefa, que é renovar atitudes, à medida que nós vamos angariando conhecimentos novos, né? E a psicografia é do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto. O texto tem o título de Desapego Familiar, e esse é o tema que nós vamos tentar desenvolver aqui todos juntos hoje, que é desapego familiar. Todos nós, só para fazer uma pequena introdução, resgatando já ensinamentos já bastante do nosso conhecimento, e já bastante lembrado pelos nossos companheiros da espiritualidade, que nos avisam que nós, nas nossas caminhadas, nas nossas experiências, nos agrupamos em famílias. Não é isso?
Relembrando também que nós temos, lembram-se que nós temos dois tipos de família, a nossa família espiritual, né, que é muito mais ampla do que nós mesmos hoje percebemos, e as famílias materiais ou carnais, né, ou consanguíneas, né, esta que nós desfrutamos da companhia de outros irmãos durante essas experiências nas dimensões físicas. Então, vamos falar aqui já em dimensões físicas, porque vamos lembrar que as dimensões físicas não se restringem só à Terra, né? Temos outras dimensões também físicas, né? Não tão densas como essa, né? Mas também físicas. Mas o fato é que nós nos agrupamos sempre em famílias. E esse agrupamento, como eles nos ensinam, também se dá por afinidade. Por afinidade de pensamento, de sentimento. Ou ainda bem, né? Tirou um pouco, afinidade de pensamento e sentimento e afinidade de objetivos, não é isso? Como nós aqui nos agrupamos às vezes por objetivos, na vida integral isso é lei, né? Nós nos agrupamos por afinidade. Muito bem, também nos ensinam os Espíritos que nós encarnamos sempre no mesmo grupo familiar, visando experienciar novamente. Amigos ou inimigos, entre aspas, não tem a menor importância, porque o objetivo é realmente a experiência. O trabalho que vamos desenvolver, nos unindo, dando as mãos uns aos outros. Se somos amigos, vamos dar as mãos e caminhar mais e mais rapidamente, não é isso? Fazendo cada vez mais pela nossa comunidade. Se somos, entre aspas, inimigos, nós vamos trabalhar firmemente também no mesmo propósito de nos acertarmos, né? De nos compreendermos e nos entendermos como irmãos que somos em Jesus. Feito isso, nós entramos já dentro da família, né? Já estamos na nossa família, não é isso? Nós já compreendemos que somos um grupo, que estamos em atividade, que estamos em experiência, sempre para o bem. Apesar de termos algumas diferenças com alguns componentes, nunca podemos levar ou considerar que essas experiências serão sempre negativas. Não. Nada é negativo. Tudo é para o positivo. E nós temos que nos manter nessa posição. Nossa mente no positivo. Os nossos objetivos sempre positivos. Para o bem, para o belo. Dentro desse agrupamento em que nós estamos inseridos, podemos algumas vezes, por excesso de afinidade, excesso de simpatias, né, cairmos numa coisa muito comum, que é o apego. Nos apegarmos demais, né? E já nos ensinavam lá, os orientais, muito antes de Jesus, no início da humanidade, irmãos que já também adiantados em conhecimento, já sabiam dessas verdades, já nos adiantavam que nós, nesse mundo da matéria, não devíamos ter apego a nada, nem desejar nada. Desejar nesse sentido de querer para si, né? Por que já nos avisavam isso? Porque nós, de natureza também, ainda pela nossa condição evolutiva, nós somos egoístas. Nós ainda temos um egoísmo enraizado em nós. Não podemos negar isso, né? Senão não vamos combatê-lo nunca, né? Se nós não admitirmos que somos ainda egoístas, que temos algumas atitudes a combater, nunca vamos combatê-las, né? Porque não admitimos, se não admitimos, a gente não combate. Nós temos o egoísmo, e o egoísmo é que nos leva ao apego. Por isso que os nossos irmãos já nos avisavam, porque o apego é consequência de egoísmo. Por que não nos apegamos? E é isso que o Hamed vai discutir aqui no seu texto, muito bem. Lembrando Jesus, claro, reportando a Jesus. E ele se reporta, vai buscar o exemplo em Jesus, quando Jesus está reunido, né? Está numa reunião com os seus seguidores, está descrito lá em Mateus. E numa dessas ocasiões, em que ele estava reunido com os seus seguidores, discutindo, certamente, aprendendo, ensinando, discutindo ações, né? Porque Jesus era um homem de ação. Não vamos pensar também que Jesus ficava só no plano das ideias. Não, ele era um homem de ação, né? Planificando suas ações, onde iam fazer isto ou aquilo. Avisaram-no que tinha chegado a sua mãe e seus irmãos e queriam falar com ele. É isso que o Hamed vai se inspirar para escrever o seu texto. E na ocasião, todos se lembram que Jesus pergunta
os discípulos, né? Pergunta para quem estava interrogando: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Não é isso? E esse ensinamento foi pensado no Evangelho como um exemplo de duas coisas. Uma, para realmente ensinar que existe essa coisa da família espiritual, quer dizer, Jesus queria deixar claro que ele estava ali reunido com a sua família espiritual e, portanto, aqueles eram os seus irmãos verdadeiros, né? E, por extensão, a sua mãe verdadeira. Bem como ele estava também ensinando que nós tínhamos que nos apegar a essa coisa dos laços consanguíneos, porque eles são momentâneos, além de ser momentâneos, eles têm esse componente. Nem sempre a família consanguínea é a sua família espiritual. Ou seja, que a família consanguínea, não é na família consanguínea que nós temos os nossos laços mais profundos, né, as nossas afinidades, que os nossos objetivos convergem. Esse era o ensinamento. Não que Jesus estivesse negando a sua família terrena, muito menos negando a sua mãe, que era toda a dedicação para ele, embora não o entendesse. E Jesus, sabendo que os seus irmãos, realmente por serem espíritos menos, lógico, Jesus era, né, o modelo, o nosso modelo ainda é o nosso modelo. Os irmãos de Jesus não eram evoluídos e, portanto, não entenderam a missão de Jesus. E, portanto, não entendendo a missão, também não entenderam Jesus. E, portanto, não o apoiavam nas suas iniciativas. Muito pelo contrário, achavam que ele estava realmente perdendo o juízo, né? Por isso que Jesus aproveita o momento para ensinar quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? Justamente para exemplificar, para deixar claro esse conceito. E o desapego, ele é necessário, conforme Jesus diz. Por quê? Porque o apego nos faz nos restringir a um grupo, pelo egoísmo, e os psicólogos vão explicar isso muito bem hoje, pelas nossas inseguranças, pelas nossas incertezas, pelos nossos medos, fazem com que nós aproveitemos o nosso núcleo familiar como muletas, né? Nós nos amparamos, nós nos fechamos naquele grupo ali para nos sentirmos protegidos. Esquecendo que nós temos um trabalho a fazer, mesmo na situação de encarnados, que é integrar-se na grande família universal, ou seja, reconhecer, não só nos nossos mais próximos, mas todos, a humanidade inteira, como irmãos nossos. Então, o apego cria uma restrição de visão. Nos torna míopes espirituais, espiritualmente falando. Né? E o Hamed vai nos dizer aqui que essa miopia vai levar a doenças fatalmente. O apego exagerado, ele leva a doenças. Por quê? Porque a pessoa desenvolve fobias, né? Medo de perder, medo de ser abandonado, medo de não ser compreendido, não é isso? Medo de não ser aceito no grupo familiar. Talvez ele traz algumas coisas particulares, muito suas, que todos nós temos, somos seres individualizados, né? Cada um de nós é um universo. Então traz esses medos. E esses medos acabam emperrando o progresso, acabam trazendo perturbações para o espírito, para a consciência encarnada, que precisa desenvolver, precisa fazer algumas experiências. É isso que ele vai dizer, o Hamed vai afirmar aqui. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência. Olha só, o apego é o contrário. Ele tolhe a independência, né? Quem exerce o apego tolhe a independência do outro, não é isso? E quem se coloca no núcleo e fica com medo de perder a aceitação desse núcleo, também é tolhido na sua independência, porque fica com medo de tomar ações, de tomar atitudes. Primeira coisa que aparece. Nós ficamos com receio de fazer aquilo que temos que fazer. Então a reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário. Ora que lindo! Nós temos que reconhecer, realmente, voltando à nossa origem de inteligência, de ser integral, que nós somos, aqui na encarnação, viajantes temporários entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Ou seja, nós, em essência, não pertencemos a este ambiente, até esse momento. Não somos originários desse ambiente. Nós estamos aqui, esse ambiente foi todo criado, plasmado por inteligências superiores para o nosso exercício, para a gente exercitar. Eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho importante a gente realmente mudar os nossos paradigmas, a nossa compreensão de vida.
E a doutrina está aí para isso, para nos despertar e para fazer a gente ver a vida de uma outra forma. A vida física, ela é para nós nos exercitarmos e fazermos o trabalho que temos que fazer. Visando o quê? Progredir. Vamos continuar nos planos não tão físicos? Vamos. Vamos continuar sempre. Por isso que somos imortais, né? Somos imortais. Nós vamos exercitar sempre. Não obstante, essa característica das encarnações em família, ela não destrói os laços de amor, muito pelo contrário, ela reforça. Porque a cada encarnação, você fazendo o trabalho correto, né, vendo a vida dessa forma, você vai angariando cada vez mais simpatias. O seu núcleo de convivência vai só aumentando. Você vai ampliando o seu raio de ação através das simpatias, através da convivência harmônica. Então, é muito natural que nas próximas encarnações, nós, talvez, realmente não vamos encarnar com todos os nossos amigos. Nós nos dividimos em grupos, nos subdividimos, né? E vamos auxiliar outros irmãos. Não é assim que acontece? As famílias se subdividem, as famílias espirituais se subdividem, vão para esses mundos, previamente planificado, tudo é planificado, nada é o acaso. Vamos lembrar mais essa lição dos Espíritos. Tudo tem um planejamento. Então nós estamos na família que nós temos que ter, que nós teríamos que estar, e estamos relacionando com as pessoas que teríamos que estar. Então nada está errado. Nós é que às vezes nos confundimos, achamos que está tudo errado, mas não é. E, como nós nos subdividimos, vamos nos encontrando. Né? Se encarnamos na mesma época, vamos nos encontrando e formamos comunidades. Né? Formamos casas espíritas, não é isso? Nos formamos, não sei, vamos tocar entidades, né? Quantos irmãos nossos não se agrupam? Tudo no nosso planeta não é assim, não é agrupamento de pessoas que realizam, né? As casas André Luiz não nasceu da vontade de um grupo de pessoas, tudo é assim, um grupo de pessoas. Ora, onde nasceu essa afinidade que uniu essas pessoas, que fortaleceu esses objetivos em comum? Na espiritualidade. Né? Se nós fôssemos conhecer aqui nesse curto espaço de tempo, não haveria tempo, né, para a gente aprofundar esses laços a ponto da gente angariar toda essa força, converter toda essa força e transformá-las em atitudes, em objetivos, em realizações. Então, está lá no plano espiritual. Então, pacífico isso para nós, não é isso? Nós só nos juntamos aqui. E, volta e meia, recebemos o nosso núcleo familiar, que foi organizado também por 2, 3, que se unem, não vamos aqui nem individualizar, e recebem alguns irmãos que precisam se reeducarem. É normal também. Né? Recebemos as ovelhas negras da família, né? Depois a gente, aquele é a ovelha negra da família. Ora, justamente aquele ovelha negra da família são espíritos, são irmãos nossos, que nós aceitamos no nosso convívio familiar, para, através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, das nossas ações, ele se espelhar, ele se reeducar. É para isso que ele está ali no nosso meio. É assim que devemos entender isso. Entendido isso, pode haver conflito de um lado só. Fica só um conflito dele, que talvez realmente não tenha capacidade de entender toda a misericórdia, a compaixão divina, que propiciou um lar, né? Que não pode entender a abnegação de corações, já um certo trabalho e um certo progresso espiritual, que se uniu e preparou todo o ambiente para ele. Ele pode não entender. Mas nós não, nós que já temos uma compreensão mais avançada da vida, não temos o direito de não entendê-lo, de não tolerá-lo. E é isso que tem que ver entre nós, nessa família. Tolerância, não é isso? Indulgência. A indulgência é isso, né? Nós olharmos para as outras pessoas com compreensão. Tentar entender o porquê. E nós, graças ao bom Deus, através dos ensinamentos desses nossos mestres, já entendemos isso. Mas isso vai acontecer. O conflito vai se estabelecer. Não temos como correr. Né? O conflito vai estabelecer. E às vezes até conflitos sérios, em que nos vemos na obrigação de pedirmos ajuda. Ajuda a quem? A profissionais, né? Aqui, nossos encarnados, médicos, psicólogos, né? Terapeutas, vários. E também, como não, paralelamente, o socorro e o amparo dos nossos irmãos que nos amparam no outro plano. Porque essa é outra verdade. Nós viemos para as experiências, mas nunca estamos sozinhos. Nós temos um grupo
de irmãos nossos, por afinidade, que nos dão a retaguarda, né? Que estão na retaguarda. Para evitar sofrimento, para evitar dor. Não. É para nos dar força, para nos incentivar na hora em que as provas se apresentam, não é isso? Na hora que as expiações são necessárias, né? É para isso que nós temos os nossos anjos guardiões, os nossos anjos da guarda, os nossos guias, nossos mentores, né? E eles estão sempre conosco. Então, meus amigos, a hora que a gente estiver nesses conflitos, se vocês, todos nós somos passíveis de estar vivendo esses conflitos, não é? Todos nós temos família. Vamos pensar nisso, né? Cada pessoa que vive, prossegue o Hamed aqui. De vez em quando eu vou aqui no Hamed e pinço alguma coisa que eu acho interessante aqui. Se vocês quiserem ler o livro, é muito interessante. O texto todo é muito interessante. Eu aconselho, chama-se Renovando Atitudes. A Sandrinha tem aí. Cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. Olha, interessante. Isso aqui é fundamental. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências e num momento propício. Aqui está um problema, porque quando se fala em família, a gente fala de filhos, né? E quando a gente tem filhos, a gente quer o melhor para eles, não é isso? E nesse querer o melhor, nós acabamos interferindo, às vezes, na experiência dos nossos filhos. Esquecemos, por alguns momentos, que eles também são inteligências, são espíritos imortais, que vieram para a encarnação com o seu próprio programa de trabalho, de experiências a ser desenvolvidas. Esquecemos também que eles foram colocados no nosso meio só para que a gente desse o apoio, criasse as condições para que ele pudesse se desenvolver. A gente esquece tudo isso e acaba interferindo, achando que a gente sabe a profissão que ele devia fazer, achando também que a gente sabe qual é a melhor pessoa para ele se casar, achando tudo isso, achando tudo que a gente sabe como pais e mães, só porque nós temos um pouco mais de experiência encarnada, né, alguns anos a mais, achando que já sabemos tudo e que nós temos o direito de interferir na programação daquela criatura. Nossos irmãos ensinam que não é bem assim. Que a nossa função é criar as bases para que esse irmão nosso também caminhe com seus próprios pés, ou seja, tenha as oportunidades e as condições de trabalhar por si mesmos. E são coisas sérias, gente, que a gente às vezes não para pensar. A gente esquece mesmo, no embalo, né? Na emoção, a gente deixa sempre se envolver pelas emoções, pelo corpo emocional, a gente vai no embalo, né? A gente, movido até pelo amor também, pelo sentimento exagerado de proteção, nós queremos proteger, né? A tua mãe fez isso com você, assim, quis se proteger um pouquinho? Todos nós, isso não é um pecado só, não é só um pecado de um de outro, são de todos nós, né? É verdade. Quando a gente ama e como nós estamos no exercício da convivência, exercitando o amor, desenvolvendo, nós vamos querendo o melhor para os nossos queridos, né? Para os nossos entes queridos. Bom, e muito mais, não só interferir na programação daqueles que são colocados sob a nossa responsabilidade, mas também lamentando em demasia quando perdemos aqueles que nos deram a sustentação. As perdas dos entes queridos, lembra? A gente entra nesse campo, que é um campo realmente delicado, né? Até para nós mesmo aqui na doutrina espírita, colocar isso para os irmãos, porque eles nos chamam de insensível. Mas vocês são muito insensíveis, né? Quando colocam uma coisa dessa forma. Mas não, quem coloca são nossos irmãos que nos instruíram Kardec lá já há mais de 150 anos. Está lá no livro 4, para quem quiser conferir e quiser estudar um pouco mais, que nós sempre incentivamos também. Nessa caminhada, nós aqui nas casas espíritas, nós queremos incentivar as pessoas a também buscarem as coisas por si mesmas. Porque os nossos irmãos, por atavismo, né, por experiências do passado, nós estamos acostumados a receber as coisas prontas, empacotadas para a gente digerir, né? Que nem as comidas prontas hoje. É tão bom, né? Só que lá tem muito sódio, dá um monte de tranquilo, né? Excesso de minerais, faz mal para a gente. As informações também. Quando a gente recebe as informações empacotadinhas, bonitinhas, já embaladinhas, só para a gente digerir, elas têm componentes nocivos para a nossa saúde, só que dessa vez mental. Nossa saúde mental tem sérios problemas com essas mensagens empacotadas. Então, por isso que nós sempre incentivamos, e é o nosso dever incentivar aos nossos irmãos, que procurem estudar por si mesmos. Que vá aqui no Livro dos Espíritos, lá no livro 4,
nas esperanças e consolações, no item 2, perda de entes queridos, e dê uma lida nesse trecho, porque aqui também se concentra um dos nossos problemas com apego. Nós apegamos tanto, desenvolvemos um núcleo familiar maravilhoso, fantástico, de harmonia, nos apegamos tanto uns aos outros, que depois, quando as pessoas têm que ir embora desse plano, porque nós não somos daqui, já acabei de falar, né? Nós temos que ir embora, se não estamos daqui, chega uma hora que nós temos que ir embora. Isso é ponto pacífico. Aí chega nessa hora de ir embora, vem os dramas, né? Os dramas que a gente assiste todos os dias, já há muito tempo, de lamentações desnecessárias ou exageradas, né? Esquecendo que nós, ao fazermos isso, nós estamos sendo também egoístas. Por quê? Porque esse plano aqui, onde nós estamos, a terceira dimensão, não é a nossa origem são planos, são outras dimensões. E nós estamos aqui por expiação ou por provas. Ora, quando nós cumprimos a nossa missão, cumprimos as nossas penas, vamos colocar aqui penas entre aspas, né? O que nós temos que fazer aqui? Mais nada. Para evoluir, nós precisamos ir para outra dimensão, ir para outros sítios, outros lugares, onde a vida recomeça, onde a vida oferece novas oportunidades de crescimento. Ora, olha a atitude egoísta. Sabendo disso, como é que eu não quero a liberdade do meu irmão? Não é isso? Como vai dizer os irmãos espirituais. Comparam isso no livro dos Espíritos. É como prisioneiro. São 2 prisioneiros na prisão. Um e o meu amigo. Muito bem amigo meu, gosto muito dele. Chegou o tempo dele, o juiz decretou que ele tem que sair, está livre, e eu lamento. Poxa, mas você vai embora, vai deixar aqui sozinho? Quer dizer, é a mesma coisa. A analogia é perfeita para quando a gente lamenta demais quando um ente querido desencarna. Ora, ele está livre, ele já cumpriu a sua missão, não é? Quando é nossos pais, os nossos genitores, poxa, eles já não deram a vida, já deram toda a base para nós desenvolvermos, caminharmos, né? Sustentaram toda a nossa educação, custearam a nossa educação, toda a nossa formação. Ora, e nós, quando chega na hora de perder os pais, a gente faz a moda do prisioneiro, lamenta. Por quê? Porque não desenvolveu amor, desenvolveu apego, que é bem diferente. A atitude correta seria pensamentos positivos para o meu irmão, desejar que ele continue sua caminhada com alegria, né, com satisfação, dizendo obrigado por tudo, obrigado por você me dar essa força, me dar essa fé, né, para que eu possa caminhar sozinho, porque eu também tenho que caminhar sozinho, né? Então, olha como a doutrina nos ajuda, e não podia ser de outra forma, porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora, ela abre novos horizontes. Aqui também ela fala claramente, nos dizendo que a vida continua. Então, nós aqui temos o direito de ficar tranquilos e serenos, não desenvolver apegos com os nossos genitores, aqueles que voltam para a vida espiritual antes de nós. Muito pelo contrário, devemos desejar toda a felicidade do mundo para que eles continuem suas caminhadas, né? E sempre lembrá-los com carinho. Por quê? Como também explica a doutrina dos Espíritos nesse capítulo, nós não perdemos o contato com os nossos entes queridos. Se houver amor verdadeiro entre nós, se nós realmente desenvolvemos laços afetivos sinceros, eles são inquebrantáveis. Não é uma simples mudança de dimensão que quebra esses laços. Não estamos separados para sempre. Muito pelo contrário, estamos mais próximos do que a gente imagina. Através do quê? Dos nossos bons pensamentos. De um bom pensamento, estão sempre juntos de nós. No momento de prece, no momento de recolhimento, eles estarão sempre do nosso lado. Porque as dimensões, elas não são deslocadas no espaço, elas sim interpenetram, não é isso? Aprendemos também isso com a doutrina. Eles interpenetram, nós estamos todos no mesmo espaço, somente estamos separados pelas vibrações, né? As vibrações dimensionais, é só isso. E qual é o nosso acesso, qual é o nosso meio de comunicação com o nosso ente querido? Dos nossos pensamentos, não é isso? Muito bem, então está resolvida essa questão aqui da perda de entes queridos. A doutrina resolveu. Agora, se a gente não quer ver, é outra coisa. Se a gente não quer mudar a atitude, se a gente não quer renovar as nossas atitudes, é um outro problema. Se nós queremos continuar lamentando e criando dentro de nós tóxicos, nocivos à nossa saúde mental, emocional e, por fim, física, nada também vai nos impedir.
né? Os nossos mentores, com certeza, vão fazer um grande esforço para evitar isso, né? Através de mil formas, através do sonho, através de intuições, através de pensamentos bons, através de amigos, tudo vai se conjugar para tirá-lo dessa situação. Mas se você não quer, você é dono de si mesmo, né? Eles vão respeitar a sua vontade. Mas, irmãos, procuremos então mudar a nossa atitude em relação a isso. E também temos que tomar cuidado, eu até esqueci, antes de chegar no desencarne, as crianças, que nós estamos educando crianças, temos muito cuidado com as crianças, né? Porque as crianças logo cedo elas demonstram o que são. Logo cedo, desde o berço. Então, se elas são realmente espíritos ainda carentes de uma certa evolução, de certa educação, eles são realmente muito, já desde o berço, já são terríveis, já são chorões demais, já são birrentos, já se jogam no chão, querem mandar em você, não querem te obedecer. Então, tudo são sinais que os nossos filhos já vão mandando para a gente, dizendo, ó, cuidado, aqui eu vou ter que ser assim, ali eu vou ter que, né? Tudo com muito amor, realmente, com muito bom senso, mas nós temos que ficar atentos, senão nós estaremos criando realmente, não sei o que, né? Nós estaremos colaborando para que ele desenvolva toda a sua individualidade, toda a sua personalidade por um caminho não desejável, não é isso? Que vai trazer muitas consequências para ele. E se nós realmente amamos a criatura e queremos bem, nós temos sim que exercer a nossa autoridade, como ele dizia em um outro texto aqui de um outro amigo espiritual, que nós, o Ramatiz, né? Dizia que nós teríamos que exercer sim a nossa autoridade. E esclarecê-lo, porque na verdade estamos esclarecendo, olha, não é assim, assim, assado, e desde quando você está sob a minha responsabilidade, vai ter que ser assim, assado. Né? E mais tarde, a criatura vai sempre te agradecer, porque, olha, ainda bem que a minha mãe me alertou, porque se ela não tivesse me alertado, eu teria seguido a minha cabeça e, olha onde estava me levando aquele caminho, né? Ainda bem que a minha mãe foi dura comigo, meu pai foi taxativo comigo, não é verdade? Para que a gente não veja depois nossos filhos buscando amparo nas drogas, nos vícios, nas diversões inadequadas, né? Vê-los destruindo o corpo físico, né? Através da ingestão de todo tipo de substância inadequada para a saúde, ou alimentação mesmo errada. Quantos pais hoje não se preocupam com a alimentação das crianças, né? Deixam as crianças abusarem de batatinhas fritas, salgadinhos, esquecendo que aquele alimento está carregado de sódio, né? E o sódio, a partir de uma certa quantidade, acima de uma certa quantidade, faz um mal terrível para as coronárias. Ele vai ter com certeza problemas precoces no coração, não é verdade? Então, são coisas simples, né? Não estou falando de coisas etéreas aqui, estou falando de coisas aqui, do nosso dia a dia, né? E que estão aqui, o Hamed está nos alertando para isso, não é isso? Agora, e ele vai nos avisar também que muitas vezes os pais transferem para a criança muitos dos seus, como é que chama isso em psicologia? Muitas das suas frustrações, não é isso? Por isso não educam direito, não fazem o que tem que fazer, olha de novo. Não fazem aquilo que tem que fazer, que é a sua responsabilidade, que seja. Ou qual é a responsabilidade? De encaminhar aquele ser que está chegando para uma conduta correta. Né? E conduta correta aqui estamos chamando, não é em termos religiosos, não vamos chamar atenção, porque as pessoas não entendem. É para essa coisa da vida, o que é melhor para nós, né? dentro de uma perspectiva traçada já pelo Evangelho, que nos traz saúde mental, emocional e física. A gente sabe que é assim que funciona, né? As doenças começam no nosso mental primeiro. Não é por outro motivo que hoje os psicólogos e psicanalistas estão preocupados realmente com a saúde mental das pessoas. Por quê? Porque descobriram que ela desencadeia todos os outros males, né? Os outros males que nós estamos falando aqui é câncer, ataques cardíacos prematuros, né? Derrames cerebrais, tudo. Tudo vem de um mental desequilibrado, ou superexcitado, ou superestafado. Né? Até isso. Nós temos que ter uma compreensão da vida, e aqui tem relação com a matéria, porque com a desculpa de que nós queremos oferecer o melhor para os nossos familiares, para os nossos filhos, para a nossa família, né? De novo, o apego familiar, nós nos matamos às vezes, né? Em excesso de trabalho, muitas vezes, excesso de trabalho, excesso de horas extras, né? Excesso de tudo. E esquecendo que isso vai trazer consequências para toda a nossa organização, e muitas vezes nós temos que fazer uma saída precoce da vida encarnada. Olha
Olha que bela coisa plantamos para nós. Às vezes provocamos realmente um desencarne precoce. E nós podemos provocar, sim. Essa coisa de que, não, Deus estabelece, sim. Tudo é estabelecido, porque tem tudo planejamento. Nós recebemos uma cota de energia vital para ser consumida. Agora, se nós gastamos tudo pela nossa incúria, pela nossa imprevidência, pelas nossas falta de regras, ora, você gastou energia prematuramente. Gastou energia, acabou. Acabou a energia, desencarna. Volta para o plano espiritual, repensar de novo, pedir novas oportunidades, recomeçar do zero, de onde errou. Né? É assim que funciona a vida. Então, sabendo disso, nós vamos nos conduzir por esse caminho do bom senso, que é o caminho que o Evangelho está dizendo. E nós não queremos acreditar. Não é verdade? Então, o remédio nos chama muita atenção justamente para essa questão das crianças, principalmente, que nós erramos muito aí. Né? Nós também incluímos nós espíritas, ainda não conseguimos equilibrar, ou às vezes caímos para o apego, outras vezes para a repressão, né? Tem isso também. A repressão excessiva, o tolimento da liberdade, ela cria problemas para o novo reencarnante, né? Esse apego excessivo na hora de realmente de libertar as pessoas, de deixá-las irem em paz na hora do desencarne. Então, é outro problema sério e ele chama essa atenção. E Santo Agostinho, também no Evangelho segundo o Espiritismo, outro livro que tem que ser de cabeceira, meus queridos, aqui a gente tem que ler mesmo. Se a gente quem quiser entender Jesus, temos que comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, lê-lo, estudá-lo. Não estudá-lo assim, de uma forma... Não, meditado. Lê com carinho, demorado, ter como sempre ao seu lado, meditar, porque é importantíssimo a gente realmente entender esse mecanismo da vida. E está tudo aqui no Evangelho. Só que só para a gente sair um pouquinho do tema, mas nos ajuda. O que dificulta a gente entender o Evangelho? É esse nosso modo de vida, que nós estamos acostumados a receber as coisas empacotadas. A gente não quer pensar, a gente não quer exercitar, a gente não quer exercitar a meditação, meditar naquilo que... Não, nós queremos... me dá já pronto o que eu quero aplicar. Já acabou, não é isso que as pessoas querem. Muitos não procuram. Hoje, o Espiritismo querendo receber pacotes de verdade, já coisas empacotadas. Não, eu quero me curar. Eu não quero saber desse negócio de estudar. Esse negócio de curso de vocês aí é muito bonito, muito legal, mas eu venho só receber uns passes e quero me livrar dessa doença. Né? Esquecendo que as doenças são métodos corretivos também da lei. Né? Mas o Santo Agostinho, nos Instruções dos Espíritos, aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já ver qual é honra teu pai e a tua mãe, que também vai evocar essa parábola de Jesus que nós citamos aqui. Tem um texto longo do Santo Agostinho que ele fala a ingratidão dos filhos e os laços de família, que vai colocar tudo isso que nós estamos conversando aqui, de forma muito apropriada. E ele coloca aqui no final, que vale a pena a gente dar uma lida, que é assim, vai falar assim, e todas as provas, as mais penosas, são as que afetam o coração. Provas que afetam o coração, elas estão ligadas ao campo emocional. O campo emocional nos lembra relacionamentos, não é isso? Quando a gente vai se casar, está namorando, está noivando, a gente tem aí um relacionamento emocional, o nosso emocional está muito envolvido. Né? Os apegos também têm muito a ver com o quê? Com o coração, emoção. O coração é o nosso símbolo, né? onde a gente coloca todos os sentimentos. Né? As emoções estão ali, embora não seja o coração, é um símbolo errado, mas está ali. Quando ele fala que todas as provas, as mais penosas, são as que afetam o coração, quer dizer, afetam o sentimento, é o campo emocional. Né? Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe, muitas vezes, né, ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. E é verdade. Às vezes o cara suporta fome, passa frio, fome, tudo, mas ele não suporta uma ingratidão. E muitas vezes leva ao suicídio, ingratidão dos filhos, uma ingratidão da própria esposa. Né? Quantos casos ouvimos? Né? De esposas ou esposos que
se enveredam pelo caminho, às vezes, da saída prematura da vida encarnada, porque teve uma desilusão amorosa, ou teve as famosas traições, né? Foi traído nos seus sentimentos. Né? Então, gente, olha quanta verdade está escrito num parágrafo de Santo Agostinho, não é isso? E isso que nós temos que ficar atentos, porque isso tudo envolve essa questão do desapego. Por que isso acontece? Por que nós, às vezes, recorremos ao ato tresloucado de acabar com a própria vida por causa de um problema emocional? Apego, egoísmo puro, é tudo que nós falamos. Sentimento de exclusão, achar que realmente a vida acabou. Não acaba. Então, prestemos bastante atenção nesse aspecto. Ainda com Santo Agostinho, ele diz o seguinte: os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a unir-se, formam famílias, aquilo que nós já falamos. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, relembrando tudo que nós já falamos, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Olha que interessante, nós vamos nos agrupar novamente, vamos falar dos nossos progressos, olha que lindo, né? E quem sabe dos nossos insucessos também, não é isso? Lindo isso. Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que está a prova, é lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que por vezes poderão salvar outros. Essa é a nossa missão, ajudar para que a gente amplie essa corrente de solidariedade. Se nós realmente, meus irmãos, falamos de paz, de conquista verdadeira de paz no nosso mundo, de colaborar, nós temos que abraçar essa tarefa, começando pelo nosso lar, ampliar e aprofundar as afeições, as simpatias, para que esses outros irmãos também, por suas vezes, vão ampliando seus grupos, e assim nós vamos construindo essa cadeia. É nisso que nós acreditamos, a doutrina espírita acredita nisso, formando esses elos de compreensão plena e de amor puro, que vai realmente tomando conta e contaminando toda a humanidade. Só assim, esse é o processo. E nós nos sentimos cada vez mais inseridos não numa família física limitada, de no máximo 5, 6, não. Nos sentimos inseridos na família universal, cósmica, você entendeu? Que nós não sabemos a extensão. Agora, bem há pouco, a Lida estava comentando que esse número de 25 bilhões de espíritos, né, que estão na erraticidade esperando para encarnar é um número hipotético. E realmente é, porque nós somos aos trilhões, nós somos incontáveis. Né? A humanidade encarnada realmente é um punhadinho. Né? E as famílias é um punhadinho dentro desse punhadinho. Mas esse pequeno grupo é onde tudo começa, é o exercício. O lar, nós reafirmamos isso, é um laboratório. No lar a gente experiencia essa capacidade nossa de realmente de nos doar, de nos tolerar, de compreender, né? De entender, de educar, por outro lado, de orientar, de amparar. Gente, está tudo ali no nosso lar próximo. Eu não preciso sair para criar uma ONG que vai cuidar, não sei lá. Não preciso criar uma casa, um templo que vai receber milhões de pessoas, milhares de pessoas. Eu não preciso disso. Dentro do meu lar já tem esse laboratório. Agora, se eu fizer bem essa tarefa, eu me capacito sim para assumir responsabilidades maiores, como assumiu o nosso irmão Divaldo, que lá no seu orfanato tem mais de 3.000 crianças sob a sua responsabilidade, né? Como assumiu irmã Dulce, irmã Teresa de Calcutá, né? Todos esses nomes veneráveis para as nossas lembranças, que nos animam pelo exemplo, pela ação. Olha, esses irmãos, eles não fazem muitos discursos das suas ações. As próprias ações é o discurso, como Jesus fez, não é isso? Seguindo os passos de Jesus. E isso é o que tem que ficar em nós. Nós também temos que procurar desempenhar e renovar a nossa atitude através de ações concretas, verdadeiras, que vão sedimentando um terreno sólido, para que realmente, ao voltarmos para a parte espiritual, a gente não veja no nosso passado apenas castelos feitos de areia. Não podemos nos iludir, gente. Por isso que eu falo, vamos aprender por nós mesmos, vamos pegar essa tarefa e desenvolver essa capacidade de entender as mensagens e aprender fazendo, porque senão nós vamos fazer castelinhos na areia. E qualquer ondinha que vem, leva tudo de roldão.
né? A perda de um ente querido, a traição de um, a traição de outro, vai te derrubando. Agora, quando você realmente procura entender por si mesmo, você compreende, porque você meditou, aquilo solidificou, nada derruba. Você entende o porquê das coisas. Então você se torna realmente uma pessoa, uma consciência, vamos usar aquela ali, uma consciência capaz de tocar o seu próprio destino, né, sem precisar de mensagens, ensinamentos empacotadinhos. Entendeu? Meus irmãos, era isso o que nós tínhamos que discutir com vocês hoje, e espero realmente que essa aproximação com a doutrina espírita que todos vocês estão tendo seja muito proveitosa para todos, nesse sentido, de incentivá-los a buscar cada vez mais a verdade, porque ela nos libertará de todas as prisões, todos os apegos, né? Já dizia Jesus, e ela vai nos ajudar a construir uma vida espiritual verdadeira. Vida espiritual aqui, entenda-se, vida integral. Quando eu falo espírito, a gente está falando inclusive nós em integrado, né? Nós não nos separamos. Não, uma vida integral. Aí sim, nós vamos começar a entender os grandes espíritos que vieram nos ensinar, os grandes avatares. Por que eles eram daquela forma, né? Não que tenhamos que ser iguais a eles, porque cada um é cada um. Mas nós temos que sim, perseguir a verdade, porque ela nos libertará e nos trará mais segurança para podermos caminhar, seja nesse plano aqui, físico, tridimensional, seja nas próximas dimensões. Que a paz seja com todos e que o Pai nos alimente de força e luz, hoje e sempre, que assim seja. Falei muito, né? Ou não? Agora o Caetano fica aí. Alguma pergunta por parte de vocês? Alguma colocação, uma pergunta? Acho que foi bastante bem explanado, muito bem explicado, né? E foi uma tarde assim muito proveitosa, né? Com certeza. Esse tema, ele é muito gostoso ser discutido porque ele diz diretamente a nossa vida, não é isso? E nós, é isso que a gente fala, a gente não para pensar, a gente não para realmente para meditar nessas coisas e acaba às vezes tomando atitudes e tomando ações que depois a gente vê que não deu em lugares muito certos, não deram boas coisas. Por quê? Porque a gente não para pensar, mas está aí. Muito bom, excelente. Obrigado, Caetano. Obrigado pela tarde. Paz a todos. É um tema que sempre mexe muito conosco, né? Fala de família, desapego, e aqueles que estão nos assistindo, aqueles que aqui vieram, com certeza aproveitaram bastante. Estamos tendo muito proveito sobre esses ensinamentos. Tudo que vem da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, desses mestres que nós temos na espiritualidade. Sempre nos ampara, sempre aplana o nosso caminho. E esse é um momento, queridos companheiros, que nós vamos agradecer os benefícios que estamos aqui recebendo. Durante a exposição do nosso querido irmão Caetano, a espiritualidade se fez aqui presente, nos assistindo, atendendo às nossas necessidades. Portanto, além de aprendermos, além de nos despertar para aqueles pontos tão importantes para o nosso progresso, nós recebemos muito. Temos que abrir as duas mãos para receber tantas dádivas do alto. E nós vamos retribuindo tudo isso que nós recebemos através das vibrações, que nada mais é do que o amor que nós vamos libertar de nós, do âmago dos nossos espíritos que somos encarnados, e direcionando aquelas pessoas e aqueles lugares que estão nesse momento tão necessitados. Queridos irmãos, vamos levar os nossos pensamentos junto com as nossas vibrações para os hospitais, onde irmãos nossos estão ali esperando um lenitivo para a sua dor,
um tratamento para a sua saúde. Alguns deles estão ali aguardando o momento final de deixar esta matéria. Vamos levar a eles, então, o nosso amor, o nosso carinho e as nossas vibrações. Vamos levar também as nossas vibrações amorosas para aqueles lugares deste planeta que se acham acometidos de catástrofes